Olá, pessoal, boa tarde. Gostaria de agradecer a presença de todos e todas vocês e principalmente o aceite do convite por parte da Reciclos, da Juliana, que esteve em contato inicialmente conosco, e da Camila e da Natália, que se disponibilizaram a estar presente falando um pouco mais sobre o trabalho da Reciclos. Esse programa Diálogos Sustentáveis faz parte do alinhamento aos eixos do Plano de Logística Sustentável do IFCE. Esse plano ele tem 6 eixos estratégicos e essa ação ela está dentro do eixo 6, que é voltado para formação, capacitação acerca da logística sustentável. Nós achamos muito oportuno trazer essa temática sobre a logística sustentável de lâmpadas, né, a logística reversa. Nós sabemos que as lâmpadas são passíveis de logística reversa, mas ainda há muitas dúvidas do ponto de vista prático sobre como tudo isso funciona, quais são as possibilidades, quais são os locais de recolhimento, quais são os acordos setoriais. E aí a Reciclos tem uma grande experiência em todo o Brasil nesse campo de atuação, além de também atuar com questões muito importantes voltadas à educação ambiental para a logística reversa de lâmpadas. Então, para iniciarmos esse momento com a palestra intitulada Reciclos e a Logística Reversa de Lâmpadas, Soluções para o Meio Ambiente e Construção da Educação Ambiental, aproveito para apresentar as nossas convidadas. A Camila, ela é gerente de marketing e prospecção na Reciclos, publicitária e bióloga, atua com organizações do terceiro setor desde 2010, possui pós-graduação em gestão de marketing e MBA em desenvolvimento sustentável e economia circular. A Natália, ela é coordenadora de sustentabilidade e logística na Reciclos, engenheira ambiental e sanitarista, atua na área desde 2018 com ênfase em gerenciamento de resíduos sólidos, possui pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho pela PUC e possui extensão universitária em ESG e em gestão pela USP. Então, creio que nós teremos um momento muito rico de aprendizagem e vou passar a palavra agora para vocês. Boa tarde, pessoal. Muito obrigada pelo convite, primeiramente. É sempre um prazer para a Reciclos poder contar um pouquinho sobre o nosso trabalho para todos que estão assistindo, para quem tem curiosidade sobre o tema e para que a gente possa cada vez mais difundir sobre o conhecimento de logística reversa, sobre a importância de destinar os resíduos corretamente. Então, nós vamos fazer uma apresentação aqui, eu e Natália, mas se vocês tiverem alguma dúvida, já vão anotando para que no final a gente possa tirar todas as dúvidas possíveis e também depois a gente também está à disposição, né, pelos nossos canais que a gente vai passar para vocês, para também conversar com a gente, também se tiverem outras dúvidas que surgirem depois ou alguma possibilidade de parceria, a gente vai passar tudo aqui para vocês hoje. Eu vou colocar a apresentação para vocês, eu só vou pedir a confirmação depois se vocês estão vendo a minha tela. Bom, então, quem é a Reciclos, né? Muita gente nunca ouviu falar da Reciclos, e esse é o nosso trabalho também, trabalhar bastante a comunicação para que todo mundo saiba quem somos nós. E começamos em 2017, a gente vai contar um pouquinho aqui da história para vocês. Mas, antes disso, é importante a gente falar sobre aí o protagonista da lâmpada, né? Quem que é esse protagonista? É o mercúrio. O mercúrio ele é um elemento metálico, ele é encontrado naturalmente no meio ambiente. Com certeza vocês já devem ter visto mercúrio, principalmente quem é aí dos anos 80 para trás, já deve ter visto no termômetro. Também tem alguns equipamentos hospitalares, restaurações dentárias, também quem é aí mais para trás, um pouquinho mais velho também vai lembrar disso. Então, o mercúrio ele está presente em tudo isso, né? Algumas coisas não, alguns desses itens não são mais encontrados, mas esse mercúrio também está dentro da lâmpada, né? Especificamente da lâmpada fluorescente. E o que acontece com esse mercúrio que está dentro da lâmpada fluorescente, ou também o mercúrio que está em outros materiais, né? Esse elemento metálico. Ele pode, quando eu jogo essa lâmpada no lixo comum, então, você está em casa, a lâmpada queimou, não sei o que fazer com essa lâmpada. E aí eu vou lá, embrulho a lâmpada e coloco no lixo comum. Vou embrulhar para ninguém pegar, para ninguém se machucar, tá tudo certo? Não. Então, essa lâmpada,
ela vai parar ou em um aterro que não é o aterro correto para essa lâmpada, para esse tipo de resíduo, ou ele vai parar no meio ambiente, né? Então, em qualquer um desses lugares, o que pode acontecer? Algum animal pode, com o peso dele, né, ou com o manuseio, ele pode romper essa lâmpada, ou até mesmo com o peso, falando de lixões, né, o peso do próprio lixo pode romper essa lâmpada. Esse mercúrio que está dentro da lâmpada, ele vai volatilizar no ar, então também pode ocorrer a contaminação pela pele, pelo ar, e entrando no solo, ele vai até os lençóis freáticos e vai chegar nos rios, né? Então, o que esse mercúrio, ele vai, qual que é a ação dele aí quando ele está dentro dos rios, dentro de alguma baía, de algum local onde eu tenha água ali em abundância? Ele pode acontecer dois aqui, nomes difíceis que eu vou falar para vocês, mas depois, se vocês tiverem dúvida, a gente fala um pouco mais, mas podem ocorrer dois fenômenos aqui. Então, um é de biomagnificação. Então, vocês estão vendo ali na direita, mais para baixo, algumas plantinhas e alguns animais. Aqui nada mais é do que a cadeia alimentar. Então, onde eu tenho algas que estão dentro de um rio, essas algas, elas podem se contaminar com mercúrio. Os gafanhotos que vão consumir essas algas, eles vão ficar mais com uma concentração maior de mercúrio. Os pássaros pequenos também vão consumir esses gafanhotos e vão ter uma quantidade ainda maior. Então, quanto mais eu subo para o topo da cadeia alimentar, mais eu tenho esse organismo com uma contaminação de mercúrio. E isso é prejudicial. Imagina se se os peixes vão consumir essas algas, se o pássaro vai fazer algum consumo, isso pode prejudicar os animais. Esses animais, eles podem vir, inclusive, a óbito, né? E ali em cima, quando eu falo de contaminante ali dos peixes, o que acontece? Aqui a gente vê a imagem de um pescador, ele tá todo bonitinho aqui, né? Uma pessoa que vai fazer uma pesca aí esportiva, mas a gente sabe que, na realidade, a gente tem comunidades ribeirinhas, a gente tem comunidades indígenas, a gente tem pessoas que moram no litoral e têm uma alimentação predominantemente de frutos do mar e peixes. Então, essas pessoas têm um consumo muito alto ali, né, de frutos do mar, de peixes, e o que acontece? O peixe que ele está dentro desse rio, onde eu tenho mercúrio, quanto mais o tempo passa, mais ele vai ficar contaminado. Então, aquela imagem ali do peixe quase todo preenchido ali de mercúrio, simbolicamente significa que ele está ali há um bom tempo, e depois, se alguém consumir esse peixe, a longo prazo pode sofrer aí o efeito de bioacumulação. Então, tanto o peixe vai ficar com mercúrio no organismo, quanto quem o consome. E isso gera uma série de consequências. Aqui eu vou deixar para vocês anotarem, até para vocês depois pesquisarem um pouco mais sobre esse tema de Minamata. Existem vários vídeos no YouTube. Também tem um filme chamado Fotógrafo de Minamata, com Johnny Depp. Então, essas duas alternativas são muito interessantes para vocês saberem um pouco mais sobre o que foi esse acidente. Mas ele é considerado um dos maiores desastres ambientais da história. Basicamente, nos anos 50, ele aconteceu, e existia uma indústria de produtos químicos em Minamata, e eles despejavam simplesmente todos os seus resíduos dentro daquele rio, dentro daquela baía de Minamata, né? E com o tempo, né, mais uma vez, nada é de imediato, tudo leva um longo tempo aí para se consolidar, vamos dizer assim. Então, após algumas décadas, alguns animais começaram a apresentar doenças neurológicas, comportamentos, né, ali bem diferentes do habitual. Crianças começaram a nascer com distúrbios, com doenças irreversíveis, e cerca de 2.000 mortes aconteceram, né, uma estimativa. Então, é bem antigo, mas isso é o que é registrado, né, provavelmente foi mais. Então, olha o estrago que o mercúrio ele pode fazer. E não só o mercúrio, outros metais também têm grandes consequências, né? Aqui a gente fala de resíduos. Então, o que a gente... Imagina que a gente tem muitos resíduos. Então, se a gente joga vários deles no lixo comum, né? O que pode acontecer? Se um resíduo só, se só o mercúrio pode causar um tipo de dano como esse, então aí é que a gente precisa ter um olhar aí com muita atenção para isso. A partir desse acidente, desse grande desastre, foi estabelecida a Convenção de Minamata em 2013, onde 140 países aderiram, incluindo o Brasil. O Brasil aderiu em 2017, mas foi promulgado em 2018. E o que tem por objetivo essa convenção?
proteger a saúde das pessoas contra os danos do mercúrio. E essa convenção tem diversas reuniões anuais, e ela também ali estabelece qual que é a quantidade de mercúrio que eu posso ter por produto e qual que é o limite disso. Ah, e a lâmpada, onde é que ela está, né? Ela tem ali, a partir dessa convenção, uma concentração ali permitida. Foi falado na proibição da fabricação dessas lâmpadas para 2025 e a gente teve uma atualização recente que passou para 2027. Então, a proibição desse tipo de fabricação de lâmpada com mercúrio, que é a lâmpada fluorescente, ela vai ser proibida. Que bom, né? Comemoramos com isso, porque a gente tem hoje a lâmpada LED aí, que vocês com certeza devem ter na casa de vocês, e que vem aí com uma proposta muito melhor, tanto de eficiência energética, como também de não ser um resíduo perigoso, né, de causar tantos danos assim ao meio ambiente. E aqui a gente traz a mensagem-chave, né, de que cuidar do meio ambiente é uma responsabilidade de todos. Aqui a gente vai agora contar um pouquinho para vocês da Política Nacional de Resíduos Sólidos, e também a gente vai explorar um pouquinho como essa responsabilidade ela passa por todas as pessoas. Bom, falando um pouquinho da Política Nacional de Resíduos Sólidos, também conhecida como PNRS, ela foi instituída... Pessoal, eu vou só interromper aqui, pessoal, porque eu estou tentando tirar o som para que a Natália possa falar e não dar eco para vocês, mas eu... Prontinho. Então, voltando um pouquinho, eu vou comentar para vocês sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela também é conhecida como PNRS, e ela foi instituída em 2010, através da Lei 12.305, e ela é considerada um grande marco na nossa legislação ambiental, porque ela define a responsabilidade na gestão do resíduo sólido. Então, qual que é o seu principal objetivo? É estabelecer diretrizes para o manuseio adequado desses resíduos, visando toda a proteção ambiental, a saúde e o desenvolvimento socioeconômico do país. Então, dentro dessa PNRS, o que ela fala sobre logística reversa, né? Que a logística reversa, ela é um instrumento de desenvolvimento também econômico-social, caracterizado por um conjunto de ações. Então, são os procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos. Ou seja, ela define como que tem que ser um licenciamento ambiental para que haja essa destinação correta ambientalmente, a coleta do resíduo, quando trata-se, por exemplo, da lâmpada, um resíduo perigoso. E, além de tudo, determina que o setor público e privado realize a gestão para evitar que esses materiais não sejam destinados incorretamente. O que seria hoje? Essa destinação aos lixões, que a gente conhece, né? Os aterros hoje, eles são licenciados, tem aterro classe 1, classe 2, mas o lixão é quando tem aquela destinação em um lugar que vira aquelas montanhas de resíduos. Então, vamos lá. Aí, a partir de 2010, depois da Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, que ela trouxe esse marco, começaram algumas entidades gestoras, já tinham um trabalho aí estruturado no Brasil de outros resíduos, né, então o que é uma entidade gestora? Ela é uma associação sem fins econômicos que tem por objetivo dar o destino certo para algum resíduo, então resíduos basicamente que não podem ser descartados no lixo comum. Algumas entidades já trabalhavam, né, nesse período, mas falando especificamente de lâmpadas e da Reciclos, a gente teve ali a União das Associações Brasileiras de Fabricação e de Importação de Lâmpadas, que se reuniram. Foi contratado um estudo de viabilidade para verificar como que poderia ser trabalhada essa questão da destinação dessas lâmpadas, então foi cruzado dados como renda per capita, quantidade de habitantes, e aí se chegou a um acordo setorial. Um acordo setorial é um documento de natureza contratual que ele define o trabalho de uma entidade gestora. Então, o nosso, especificamente, diz como a Reciclos vai trabalhar
e diz que nós devemos implementar pontos de entrega de lâmpadas, né, as PEVs, né, muitas pessoas falam dessa forma, em estabelecimentos que comercializam lâmpadas, para que a gente possa fechar esse ciclo da logística reversa. E aqui falando especificamente de pessoas físicas, né? Quando a gente volta lá atrás na política nacional, o grande gerador, ele tem responsabilidade sobre os seus resíduos, assim como grandes órgãos públicos, prefeituras. Então, uma indicação, né, fazer licitações sustentáveis na compra de resíduos que devem ser descartados corretamente. E aqui a gente vem no intuito de atender a população. Então, esse acordo setorial, feito esse documento, ele foi assinado no final de 2014, publicado no ano de 2015, e aí, a partir desse documento, faltava mais um detalhe muito importante. A Reciclos, ela é a única entidade gestora que ela tem o controle sobre a importação de lâmpadas. Nós não temos mais nenhum fabricante de lâmpadas no Brasil, somente importação. Então, em 2016, conseguimos aí a resolução com metro, que é o quê? Cada lâmpada que é importada, que entra aqui no Brasil, seja via porto, ou seja aéreo, qualquer uma das possibilidades que existam, essa lâmpada, obrigatoriamente, quem está fazendo essa importação, essa empresa, ela deve ser signatária ali do acordo da Reciclos, ela deve ser um aderente, ela precisa se tornar um associado, então ela vai assinar um acordo de participação, e todos os meses ela vai entrar no nosso sistema e declarar quantas lâmpadas ela importou. E aí, para cada lâmpada importada, é pago um valor a Reciclos de 40 centavos, com o objetivo de subsidiar o nosso programa. Então, como associação sem fins lucrativos, quem é que financia o programa? São esses importadores de lâmpadas. Esse número vem diminuindo drasticamente por conta do LED, né? E já tivemos mais de 100 associados, mas hoje são poucos os que estão ativos. A partir dessa resolução, estruturado o programa, começamos a trabalhar em 2017, que foi o nosso ano primeiro de operação. Ali a gente tinha uma meta ali de 60 milhões de lâmpadas no período de 5 anos, porém tivemos pandemia, né, tivemos alguns fatores, e hoje a gente continua operando em cima dessa meta. Agora falando um pouquinho sobre como estamos, né, em relação a esse acordo, para vocês terem uma ideia de números, a gente atende cerca de 1/3 da população brasileira, falando no IBGE anterior ainda, então esse número, com certeza, ele aí é um pouquinho maior, está um pouquinho maior do que isso. Recepcionamos mais de 40 milhões de lâmpadas. Qual que é a nossa meta? 60. Foram muitas lâmpadas recebidas nos nossos pontos, e isso é muito importante para Reciclos, com certeza, algo que devemos comemorar, porque alguém sair de casa para levar uma lâmpada até um ponto não é fácil, né? Nem sempre é fácil, seja por deslocamento, seja por engajamento. A consciência e a educação ambiental ainda são temas que precisam ser trabalhados muito aqui no Brasil. Temos diferenças culturais, temos uma série de fatores que influenciam, né, inclusive a comunicação também, para que as pessoas saibam e que elas se sintam engajadas a irem até um ponto. Por mais que seja uma loja de material de construção, que eu vá comprar uma outra lâmpada, que seja um supermercado, muitas vezes a gente esquece, a gente vive na correria, então não é fácil. Porém, esse número a gente considera um número expressivo, ainda que abaixo da nossa meta. São 3.876 pontos em mais de 620 municípios, isso falando desse acordo setorial. Mas temos um termo de compromisso com o município do Paraná, com o estado do Paraná, perdão, onde engloba todos os estados, os 399 ali, tudo que está dentro do Paraná, são 399 municípios ali que a gente precisa atender, isso está em andamento, então se a gente somar esses 621 com o Paraná, passa de 850, então a gente aí tem uma quantidade expressiva de locais. E a gente teve como critério base, até voltando um pouquinho no que a gente estava falando do acordo setorial, ali foram cruzadas diversas informações sobre os municípios, mas uma premissa básica que se aplica a todos realmente são os municípios acima de 25 mil habitantes. E a Reciclos só coleta no coletor? Nós temos também algumas ações que a gente participa, alguns eventos, então prefeituras, organizações sem fins lucrativos, como por exemplo o Lixo Zero, que é muito atuante no Brasil,
realizam alguns drive-thrus, que são de diversos resíduos, e esse é um tipo de campanha que tem muito retorno para nós, porque a pessoa sai de casa já com óleo, com pilha, com eletrônico, ela realmente se dispõe ali a separar todos os resíduos que tem na sua casa para levar, e também fazemos eventuais parcerias com escolas e universidades, né? Então, está aí também o nosso contato com a universidade, temos aí articulado com diversas para que a gente possa fazer o máximo de parcerias possíveis e a gente possa também ajudar a disseminar esse conhecimento. Só complementando também um pouquinho do que a Camila estava falando, acho que agora ela não vai conseguir fechar o microfone dela novamente. Consegui? Não, está aberto. Olha, dá eco nós duas. nós estamos juntas, gente, então vou pedir. Por favor. Isso, obrigada. Voltamos. Então, só voltando um pouquinho, né? Lembrando que a logística reversa, ela é uma responsabilidade compartilhada com todos, então, população, o varejo, a gestora, no caso das lâmpadas, a Reciclos, a gente precisa dessa educação da população também. Poxa, mas às vezes vou sair para levar uma lâmpada de casa até o mercado, pensa que essa lâmpada pode chegar num rio, em algum local que não deveria chegar e contaminando aquela população ali próximo do local. Então, para a gente é muito importante essa conscientização. Além disso, toda aquela operação que a Camila citou, de todos os pontos, a gente tem parceiros homologados a nível nacional, então nós conseguimos atender em todos os locais, todos homologados e auditados pela Reciclos. Tá? E aqui eu vou falar um pouquinho da destinação, o que a gente faz depois de cada subproduto que sai do processo da lâmpada. A Reciclos não trabalha com papa-lâmpadas, que é somente uma trituração de uma lâmpada. Todas as recicladoras homologadas, cada uma tem o seu processo particular, mas todas fazem a descontaminação. Então, lá no final do processo vai sair o vidro, vai sair o metal, o fosfórico e o mercúrio. Hoje, o mercúrio, como a gente citou lá no início da apresentação, não tem mais como reaproveitá-lo, então, ele é destinado para um aterro classe 1, que ele é diferente do aterro classe 2, né? Não posso destinar para um aterro comum, como a gente vê aí em vários locais. Então, o mercúrio, no caso, é a única coisa da lâmpada que a gente não consegue. Então, o vidro, o alumínio, a gente volta para uma cadeia de reciclagem, inclusive o pó fosfórico, a gente consegue voltar ele para uma outra destinação também ambientalmente correta, que é o coprocessamento, ele volta aí com o poder calorífico que ele tem, para ser novamente incluso dentro dessa cadeia de reaproveitamento. Legal, vamos lá, gente. Uma das questões que estão dentro do acordo setorial, até voltando um pouquinho, a gente tem diversos instrumentos, né, quando a gente fala de logística reversa. Então, eu posso ter um acordo setorial, eu posso ter um decreto, eu posso ter uma deliberação, eu posso ter uma portaria. Então, existem alguns instrumentos jurídicos que falam sobre a logística reversa, aí é uma questão bem no âmbito do tema jurídico mesmo, e eles têm algumas diferenças entre si, né? Alguns com o objetivo de se cumprir, outros com multas, então, cada instrumento jurídico ali, ele tem uma finalidade. Geralmente, para os resíduos e para as entidades gestoras, a gente fala em acordo setorial ou decreto, porém, alguns municípios acabam trabalhando, às vezes, com alguns programas próprios, algumas deliberações, então, tem as suas particularidades quando a gente vai para algum município. Então, eu tenho um acordo federal, aqui no caso da Reciclos, mas eu posso ter alguma deliberação, algum termo de compromisso que de certa forma, não sobrepõe aquele acordo setorial, mas ele nos ajuda a fiscalizar o nosso trabalho e muitas vezes colocar algumas ações para nos apoiar, né? Então, algumas ações de fiscalizar o ponto, para ver se ele está funcionando corretamente, ou alguns eventos obrigatórios, ações de comunicação. E no acordo setorial também temos a parte de comunicação, né? Então, é uma parte extremamente importante, não adianta a gente fazer
todo esse trabalho se a gente não fala com a população sobre o que a população precisa fazer. E aqui a gente, desde 2017, vem trabalhando uma série de ações, a princípio ações maiores, como rádio, como internet, falávamos somente da Reciclos até então, e hoje a gente tem aí um número muito maior de ações, e a gente foi percebendo que cada lugar do Brasil precisa ser trabalhado de uma forma. Quando eu falo em São Paulo, por exemplo, se eu for olhar quem tem acesso ao Instagram, ao Facebook, é um número muito alto de pessoas. Se eu for para uma cidade do interior, muitas vezes eu vou ter menos da metade dessa população na internet ali, ou com uma conta de rede social, mais especificamente falando, porque a internet todo mundo, né, tem acesso. Porém, quando eu vou para essa cidade pequena, o que eu vou fazer? Como é que eu vou falar com essas pessoas? Então, aí que vem outras ações que a gente trabalha ali, sem ser de mídia, né, de mídia de grande alcance, que vão complementar isso. Então, a gente pode trabalhar com alguma rádio local, com algum saquinho de pão que a gente trabalha na padaria, que o saquinho de pão tem a propaganda da Reciclos, a participação de alguns eventos locais, alguns influenciadores também, mas que falam mais com a população, carro de som é algo também que muita gente trabalha ainda, então, a depender do local e do comportamento desse público, a gente escolhe a forma que a gente vai trabalhar. Claro, como organização sem fins lucrativos, a gente precisa ali ter muita sabedoria para a gente utilizar essa verba e alcançar o maior número de pessoas possíveis, né, com o menor valor possível também. Mas mesmo assim é muito difícil, porque vivemos em uma sociedade aí onde a gente tem excesso de informação, né? Então, como é que eu vou prestar atenção na Reciclos, no pessoal da pilha, da bateria, do óleo, né? Cada um tem um site diferente, cada um comunica de uma forma diferente, cada um tem um ponto em um local diferente. O nosso costuma coincidir bastante com o de eletrônicos, mas os demais nem sempre. Então, é difícil também para a gente conseguir conversar com a população. A partir de 2021, a gente começou a trabalhar a educação ambiental de crianças e jovens. Então, a gente fez um trabalho com a concessionária de resíduos lá no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, para ser mais específica, onde a gente fez um gibizinho com personagem local, isso também é bem importante, entender como que as pessoas daquele município, elas recebem a comunicação, como que isso é trabalhado, qual que é a forma de falar, porque a gente não adianta chegar com uma comunicação mais engessada, mais difícil, as pessoas acabam não entendendo. Então, fizemos a distribuição aí de 30 mil gibis, né, em diversas escolas, então, para crianças e jovens. Depois começamos a trabalhar com o professor de biologia, o professor Samuel Cunha, ele tem um canal no YouTube, com mais de 1 milhão de inscritos, eu também convido vocês a segui-lo, ele fala especificamente sobre biologia, com foco em aulas mesmo, e a gente desenvolveu um material com ele para professores, então uma aula para ensino fundamental, uma aula para ensino médio e materiais de apoio. E depois disso, um dia nós descobrimos aqui que existe uma cartilha sobre Política Nacional de Resíduos Sólidos para Crianças, que foi uma iniciativa da ABS, que é a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, e fizemos uma proposta para eles de parceria da gente fazer uma reedição dessa cartilha com um foco ali no meio da historinha para crianças para falar de lâmpadas. A cartilha foi ali um marco para a gente também. Nós entramos em um concurso latino-americano de educação ambiental e a partir daí começamos a distribuir muitas cartilhas. Então hoje a gente aí, creio que distribuímos mais de 90 mil cartilhas, se a gente for somar aí todos os eventos que fizemos e todas as escolas que a gente falou. E aqui vem um ponto muito importante, onde a comunicação ela se encontra com tudo isso. Falando agora sobre leis, né, sobre como que isso, qual que é a obrigação de cada um, o papel de cada um. Lá na Política Nacional também, no artigo 8, se fala ali que a comunicação ela precisa ir de encontro ao plano de gerenciamento integrado de resíduos sólidos. E o que é isso, né? Cada estado, alguns estados que têm um número de habitantes estipulado, que seja um pouco maior ali, que tenha cerca de 50 mil habitantes para mais, ele precisa ter um plano próprio de gerenciamento de resíduos. Então, eu tenho um plano nacional, mas eu preciso ter um plano que estabeleça ali, naquela região, como que isso vai ser trabalhado. E a educação ambiental e a comunicação social, ela tem um papel fundamental dentro desse programa. Porque não adianta a gente falar como que a concessionária de resíduos vai trabalhar,
como que eu vou trabalhar com as cooperativas, mas eu não comunicar isso para ninguém, né? Então, mais uma vez, todo mundo precisa se conversar para que essa comunicação chegue no maior número possível de pessoas. E a gente volta naquela frase do começo da apresentação, né? Que cuidar do meio ambiente é uma responsabilidade de todos, mas ninguém faz nada sozinho. Aqui eu trago um exemplo para vocês de uma ação que nós fizemos em parceria com o Instituto de Meio Ambiente de Santa Catarina, onde a gente viu que esse sistema representado por essa figura foi um sistema que teve um funcionamento e uma efetividade muito positiva. O que o Instituto de Meio Ambiente faz? Ele basicamente capacita agentes de defesa ambiental, agentes de defesa também da saúde, pessoas que costumam trabalhar ali com a comunidade, para que eles saibam quais resíduos são perigosos, como eles precisam ser descartados. Esses agentes, eles vão capilarizando esse conhecimento e vão passando para a população. Isso é comunicado aí em parceria com Prefeitura e Secretaria de Meio Ambiente, então todos estão alinhados nesse projeto. Começa-se a fazer uma comunicação para aquele município. Alguns pontos de consolidação de resíduos são implementados temporariamente, então, a partir dessa data, por exemplo, vamos começar a recolher pneus durante um mês no endereço X. Então, isso foi feito tanto para pneus, quanto para lâmpadas e também eletrônicos, né, nessa ação com eles. E foi também comunicado para as concessionárias de resíduos, para cooperativas, programas de voluntariados. E aí, com a união da entidade gestora, isso começou a ser trabalhado, esses resíduos começaram a ser destinados nesses pontos, e aí a entidade gestora começou a trabalhar com as escolas. De que forma? Também capacitando professores, para que eles pudessem multiplicar esse conhecimento em sala de aula, por meio do professor Samuel, e aí desenvolvemos um material também para isso, então fizemos tanto de forma virtual como de forma presencial, aqui especificamente no município, no primeiro nós fizemos presencial, e 410 alunos do município de Antônio Carlos, que foi o número total de alunos ali com aquela faixa etária, foram ali atingidos com esse conhecimento. E aí as crianças e os jovens, eles não ficam ali, né, não ficam ali na sala de aula. Eles receberam trabalhos para fazer, né, algumas atividades que valiam nota, e eles levaram isso também para casa para os pais. Ou seja, aqui eu envolvo a comunidade, a escola, todos ali estão engajados em prol daquele resíduo. Aqui é um exemplo para vocês de capacitação de professores, né? E a gente foi aprimorando também, depois dessa primeira etapa, a gente foi deixando o material mais robusto, e hoje a gente tem cerca de 900 professores capacitados em todo o Brasil. Então, é um trabalho que é muito importante, que orgulha muita gente, e a gente pretende expandir cada vez mais. Aqui são outros materiais educacionais que a gente tem. Então, além da cartilha, a gente tem também um livro online, um jogo online. Quem quiser ter acesso aos nossos materiais pode solicitar para a gente por e-mail ou entrando no nosso site, que é www.reciclos.org.br, vai clicar em Reciclos Educa, que é o nome do nosso programa. E um ponto muito importante para falar para vocês agora, antes da gente ir para a última tela. Ainda temos municípios para que a gente possa implementar pontos. E aí, especificamente no estado do Ceará, temos vários ainda para a gente conseguir em municípios onde a gente ainda não tem nenhum. A gente pode até passar aqui para vocês a lista, depois que a Letícia permitir, mas quais são os requisitos para ser um ponto? Precisa ser uma loja que comercializa lâmpadas, então pode ser um supermercado, uma loja de material para construção, uma loja de departamento, uma loja elétrica, ou seja, onde eu possa ali descartar a lâmpada, eu posso ter ali, comprar uma nova para fazer essa substituição, então eu fecho o ciclo de vida. Eventualmente, quando a gente não consegue colocar em nenhum local, se a gente tem uma Secretaria de Meio Ambiente ou uma prefeitura que seja aberta ao público, a gente consegue colocar também, mas isso aqui, o time de prospecção faz toda essa avaliação para que a gente consiga. Outro ponto importante, municípios que tenham lâmpadas armazenadas. Por mais que a gente tenha falado aqui que o programa é para pessoa física,
Às vezes, alguns municípios têm eventos que acabaram realizando ou que têm algum passivo de lâmpadas. Isso pode ser avaliado pela Reciclos também para ter a coleta, caso a caso. Então, depois a Natália pode até explorar um pouquinho mais com vocês, tá? E outra possibilidade são os eventos também, gosto de reforçar aqui, drive-thrus, eventos específicos agora, que vamos entrar no mês de junho, Dia Mundial da Educação Ambiental, então convidem a Reciclos, vai ser um prazer participar. E também deixo aqui para vocês o nosso e-mail principal, se vocês tiverem alguma dúvida, podem falar com a gente. Se alguém quiser ser algum ponto, agora falando do site, é só clicar em Seja um Parceiro, tem um formulário para preencher, ou se quiser falar com a gente, pode falar pelo e-mail reciclos@reciclos.org.br. E para quem quiser saber os pontos, né, aonde que eu vou descartar a minha lâmpada, também pode entrar no nosso site e em onde descartar, vai digitar o CEP e aí os pontos vão aparecer. E se não tiver ponto e quiser ajudar a gente também, vai ser muito importante. Eu vou fazer aqui meus agradecimentos, depois eu passar para a Natália, mas já me adiantando aqui, foi um prazer estar com vocês, eu espero que também a gente consiga aí atender todas as dúvidas que vocês tenham, e estamos aqui à disposição. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Bom, só falar um pouquinho da coleta pontual para vocês, que a Camila acabou citando. A gente faz toda uma análise aqui, o crime logístico e ambiental, sobre essa viabilidade. Então, a gente tem um quantitativo mínimo, como que estão as lâmpadas acondicionadas, então tudo isso é avaliado. Mas se alguma prefeitura, hospital, enfim, tiver essas lâmpadas armazenadas, pode entrar em contato também através do e-mail que a Camila citou, no reciclos, e a gente faz as tratativas iniciais, conforme nossos procedimentos internos, e quem sabe a gente consegue coletar lâmpadas. Também aproveitar para agradecer, é sempre um prazer estar aqui com todos, discutindo um tema tão importante, que é o meio ambiente, a responsabilidade compartilhada de todas e todos, e qualquer dúvida também estamos à disposição. Bom, pessoal, gostaria de agradecer mais uma vez. Tinha algumas perguntas, mas eu acho que vocês já responderam a maioria sobre a questão dos materiais educativos, como acessá-los, mas vocês falaram também sobre lâmpadas de LED, lâmpadas de mercúrio. Existe alguma limitação sobre o tipo de lâmpada que a Reciclos consegue recolher e fazer essa destinação ambiental de forma adequada? Letícia, a gente tem uma premissa na Reciclos de que nada fica para trás, né? Hoje a lâmpada LED ainda não é um resíduo regulamentado, mas já temos aí no coletor, porque a população não sabe às vezes, eu mesma, às vezes eu olho e falo, é fluorescente, é LED, né? Mas enfim, lâmpada é lâmpada, então a lâmpada que é destinada no coletor da Reciclos, a gente já tem a operação toda montada para que haja essa descontaminação ou destinação ambientalmente correta. Bom, pessoal, é realmente só agradecer, dizer que esse nosso momento superou as expectativas em nível de conteúdo, em nível de importância de informação. Falar que essa lista sobre os locais no Ceará, a gente pode inclusive deixar disponível no próprio vídeo. São informações valiosas para que a gente possa realmente integrar toda a sociedade na responsabilidade compartilhada para um desenvolvimento mais sustentável, não só com foco em resíduos, mas com foco em todos os sistemas produtivos e que geram impactos ambientais significativos, né, para que eles sejam mais sustentáveis e a gente possa ter a atenuação desses impactos. Então, mais uma vez só, agradecer e finalizar esse momento desejando que tenhamos próximos momentos tão ricos como esse. Obrigada, pessoal. Prazer falar com vocês. Obrigada, prazer em conhecê-los.